Bem-vindo ao Famílias Bilíngues, um podcast promovido pelo GEALIN, Grupo de Estudos em Aquisição da Linguagem da Unesp de Araraquara, em parceria com o Programa Institucional de Internacionalização CAPES-Print. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Paula Bulho, eu sou pesquisadora do Grupo GEALIN, é o grupo de pesquisa em aquisição da linguagem da Unesp de Araraquara, coordenado pela professora Alessandra Del Ré, e eu sou uma das pesquisadoras que trabalha com bilinguismo, bilinguismo na infância e bilinguismo escolar também. E hoje a gente está aqui com a Tatiana Peterson, que mora lá nos Estados Unidos, e ela vai contar um pouquinho para a gente sobre como que é essa rotina da família dela. Tati, seja bem-vinda. Obrigada. Eu queria começar te perguntando se você podia contar um pouquinho para a gente sobre como que é o seu contexto familiar, que língua que vocês falam, que língua que os filhos de vocês falam, o país, né, que vocês moram, se você pudesse contextualizar um pouquinho para a gente. Tá bom, então eu tô nos Estados Unidos já tem 12 anos. E eu vim para fazer um intercâmbio, conheci o meu marido, que é americano, e nós casamos e nós temos 2 filhos, uma menina de 8 anos, vai fazer 9 agora em fevereiro, e um menino de 4, que está aqui, qualquer barulho é ele. Eu falo português com os 2, o meu marido não fala português, sabe algumas coisinhas, o básico do básico, obrigado, por favor, sabe pedir desculpa, né? O básico, assim, do que a gente consegue, quando vai para o Brasil, ele se comunicar. E eu falo português com as crianças, mas eu misturo muito o português e o inglês no meu dia a dia mesmo. Quando eu faço uma lista de compras ou quando eu estou escrevendo na minha agenda, e consequentemente eu acabo misturando muito o português e o inglês quando eu converso com as crianças também. E a minha filha, que tem 8 anos, ela fala português, quando eu faço perguntas para ela em português ela responde, mas ela também mistura bastante os dois, mas ela gosta muito de português. E então na nossa casa só eu falo português e a minha filha. O meu filho entende, não fala tanto, fala algumas palavras, mas ele tem bastante resistência para falar português, que é completamente diferente do que foi com a minha filha, que sempre adorou falar 2 línguas. Ele já tem uma resistência e faz 4 meses que a minha sogra passou a morar com a gente, porque o meu sogro faleceu. Então quer dizer que agora nós temos mais um adulto que fala inglês na casa, então isso muda um pouquinho a dinâmica também, né? Eles estão escutando mais inglês do que antes. E como que foi essa decisão de vocês de estar cada um falando uma língua? Vocês fizeram essa opção? Foi orientação de alguém? Como que foi no início? Sempre foi importante para mim. Eu sabia que eu queria que os meus filhos falassem português, porque eu sou muito próxima da minha família e eu sabia que para eles terem um relacionamento próximo da minha família também, eles precisavam falar português. Quando eu tive a minha filha, ela é uma criança que sempre foi muito, na parte de linguística e comunicação, muito avante da sua idade. Então, ela com 2 anos, ela já falava frases inteiras em inglês, com verbo, corretas. E ela tinha um vocabulário muito grande em português, já. Ela não conjugava os verbos, né, mais corretamente, assim, mas ela tinha um vocabulário extensivo de palavras em português, e eu sabia que eu queria que ela, né, falasse português. E tive um momento, assim, de mãe, que você fica no começo, né, as pessoas falam, mas a criança vai ficar confusa. Mas ela vai acabar não falando nenhum dos dois. Aí a minha mãe me ligava, preocupada que a menina não ia falar português. A minha sogra ligava para o meu marido, falando que a menina não ia falar inglês. E a gente ficava, né, tentando acalmar as avós. Mas o que eu falo muito para as pessoas, quando as pessoas me falam, mas as crianças não vão ficar confusas?
eu falo para as pessoas, nunca existiu para eles um mundo em que não se falasse português e inglês. Exatamente. O universo deles sempre teve português e inglês, então não é confuso. Uhum. Mas as pessoas têm confusa pra gente, né, que tá de fora. Né? Para quem tá vendo, às vezes em uma conversa de 2 minutos, eu e minha filha, a gente vai e volta do português pro inglês. E para quem tá vendo, eu entendo que pode parecer confuso às vezes, mas pra gente já não, já faz parte do nosso dia a dia. E como foi com seu filho? Você disse que ele tem um pouquinho de resistência. Como foi essa relação? Você, mesmo assim, você ainda fala com ele? Como que funciona? Eu falo com ele em português bastante, falo inglês também. Ele teve um desenvolvimento completamente diferente do dela. Ele demorou muito para falar. O vocabulário dele em inglês era muito menor que o dela. Desculpa, de acordo com a idade. E ele também não se comportava tão bem. Então, às vezes, eu tinha medo de que ele não estava me obedecendo porque ele não estava entendendo o que eu estava falando em português. Então, com ele, eu fazia mais repetição. Falava em português e repetia em inglês o que eu tinha falado. E ele tem muita resistência, assim, por exemplo, se a gente está brincando com um carrinho e ele fala car e eu falo carrinho, ele insiste comigo, ele fala car. E ele vai insistindo. Quando a minha mãe está aqui visitando, a minha mãe, graças a Deus, tem ficado muito tempo com a gente. Ano passado ela ficou quase 6 meses. Eu percebo que a resistência dele diminui quando ela está aqui. E ele é muito apegado a ela, então eu acho que tem essa ligação afetiva faz uma diferença. Sim. Mas eu acho que todo filho é diferente, né? As mães falam. E eu acho que talvez o fato, ele é muito mais quieto, fala menos. Eu tive preocupações se ele era autista, porque ele não gostava muito de brincar comigo ou com as outras crianças. Ele sempre gostou de brincar sozinho. E isso é uma coisa que, inclusive, a Alessandra Vieira, que é parte do grupo, quando a minha filha era pequena, eu pedia muitas dicas para ela. O que eu faço? Porque eu tinha aquelas neuras. E se ela não falar, né, as coisas estão na cabeça da gente. E ela sempre me falava, o lúdico é o melhor momento de aprendizagem. Então, a gente brincava de boneca, a minha boneca falava português. Mesmo que a boneca dela começasse a falar inglês, a minha boneca falava português. A gente brincava muito, quando nós mudamos para Las Vegas, na piscina, a gente brincava muito de sereia. Então, ela queria falar, e ela me perguntava, a sereia vai para uma ilha não sei aonde. Ela queria que eu falasse como falava ilha, como falava... Então, ela, brincando, ela criou muito vocabulário. Ela me perguntava muito as coisas enquanto a gente estava brincando. E ele, por ele não querer tanto brincar comigo ou até com a irmã, eu ficava meio sem saber como introduzir, assim. E ele, às vezes, fica até bravo. Uma vez, quando minha mãe estava aqui, a gente estava assistindo vídeo e comendo pipoca. E ele queria mais. Eu falei, você quer pipoca? E ele falava popcorn. Eu falei, você quer pipoca? E ele falava popcorn. Aí eu falei, isso é pipoca. E ele olhou para mim e falou, mas ontem era popcorn. Sabe? Então, eu sinto que ele... E a minha filha nunca foi de ficar frustrada. Quando tinha alguma palavra que ela não sabia e eu ensinava, ela ficava, legal! E já é uma dinâmica totalmente diferente. Ela teve também o privilégio de ir para o Brasil mais do que ele, porque nos últimos 2 anos eu não pude ir para o Brasil, porque o meu sogro estava em situação de final de vida, acamado, e depois, ano passado, a gente tinha planejado, eu ia ficar 2 meses com ele no Brasil, mas aí tivemos que cancelar por causa da pandemia. Então, agora estamos esperando para ver quando a gente vai poder ir. Mas eu sinto que, para minha filha, as viagens para o Brasil foram a coisa que foi o que ela entendeu o bilinguismo. Quando ela tinha 3 anos, a nossa viagem que a gente fez, a gente voltou para cá. E eu lembro, na volta dessa viagem, ela falou para mim no carro. Ela falou, mamãe, algumas pessoas falam uma língua e algumas pessoas falam 2 línguas. Eu e você falamos 2 línguas.
Eu falei, Olha que interessante. Uhum. Então, eu tenho esse momento, assim, para mim, que ela se descobriu bilíngue sim. na volta daquela viagem. E ele ainda não teve essa oportunidade de se descobrir bilíngue. Mas eu continuo falando e ele entende. Então, se eu falar para ele, limpa os seus brinquedos, ele vai fazer, porque ele entende. E como é a relação dos dois, Tati? Eles se comunicam em inglês, as crianças? Eles se comunicam a maior parte do tempo em inglês. Eu já percebi que quando ela fica brava com ele, ela tem uma tendência a virar para o português. Ah, olha. Então, às vezes eles estão brincando e aí ela fica irritada, ela fala, eu tô escutando eles falando inglês, e daqui a pouco eu escuto ela falando, você é muito chato. Aí eu sei que ela tá ficando irritada. E eu já perguntei pra ela, por que quando você tá brava com seu irmão, você muda pro português? E ela falou, eu não sei, quando eu fico irritada, mas eu não sei. Olha, que interessante. Mas isso é bastante comum, né? Essa escolha aí da língua, dependendo da situação, no caso, né? É comum mesmo. E além da língua, do português, Tati, você traz alguma questão cultural para a vida de vocês? Alguma coisa que seria importante para você? Sim, eu já fui desde o começo pensando que eu queria que eles... Eu acho que a minha insistência em eles aprenderem o português justamente é porque eu quero que eles amem a cultura brasileira. E a língua, para mim, é a cultura. E eu sempre... a gente tem livros em português, eu leio livros em português. A gente, com a minha filha, assisti muito horas e horas de Galinha Pintadinha e, sabe, Cocoricó, colocava muitos programas em português para ela assistir. E coloco músicas, agora que ela já está mais, né, numa fase, ela gosta dos mesmos tipos de música que eu, então eu vejo, por exemplo, ela gosta de música pop, então eu vou misturando entre as músicas que ela gosta de escutar, eu vou colocando músicas em português também. E aí eu fico muito feliz quando eu tô andando pela casa e escuto ela cantarolando uma música em português, eu fico super feliz. E a gente lê, uma coisa que eu gosto muito é a festa junina. Então, quando eu tive a oportunidade de estar no Brasil na época de festa junina, comprei roupinha para ela se vestiu, ela adorou. Então eu tento, eles gostam muito de Turma da Mônica também, que até eu fiquei meio dividida, porque eu tenho alguns probleminhas, assim, às vezes eu acho um pouco violento esse negócio da Mônica bater nos meninos, eu fico meio... Mas como ela gostou muito, e eu percebi que ela teve uma identificação, eu incentivei, eu assinei a revista, a gente tem várias revistinhas da Mônica, ela ainda não lê bem em português, mas as palavras que ela reconhece em português é por causa do gibi. E então eu tento incentivar tudo o que eu vejo que eles começam a gostar, eu tento incentivar. Ela já foi alfabetizada em inglês, né? Sim. E aí em português essa alfabetização não aconteceu de forma escolar, só por meio desses textos que vocês leem em casa, é isso? É isso. Eu conversei com pessoas que fizeram uma alfabetização formal, que morava aqui nos Estados Unidos e que quando a criança chegava da escola fazia tipo meia hora ou uma hora de escola, né, em português para alfabetizar, mas eu até por ela ter essa característica de ser muito avançada linguisticamente, mesmo no inglês, ela sempre nos testes do começo do ano escolar, ela está sempre acima da série que ela está, em termos de línguas, de língua, né, no inglês, no caso. Então, até por isso, eu acho que vai ser mais fácil ela mesma ir aprendendo a ler através dos livros, e eu acho que a próxima vez que a gente for no Brasil, eu acho que já vai ter uma transição, né? Ela gosta muito de ler, ela está sempre com o livro na mão. Ela leu todos os livros da série do Harry Potter, ela gosta muito de ler, então eu fico ansiosa para que ela descubra esse prazer de ler na segunda língua também, que eu acho que é uma coisa que vai acontecer, mas no tempo dela, procuro nunca forçar nada, porque eu não quero que eles olhem para trás no futuro e pensem, ai, minha mãe me obrigava a falar português, minha mãe me obrigava a ler em português. Eu quero que sejam memórias boas, que eles pensem com carinho. Eu quero que português para eles seja a língua do amor, sempre. Uhum.
É uma língua aí de identificação, de herança, né, da mãe, Uhum. né, do Brasil. E tem alguma coisa assim, alguma questão da sociedade, alguma recusa que você sente em deixar as crianças se comunicarem nessas duas línguas? Já aconteceu alguma coisa? Você disse no começo que as avós tinham essa preocupação, né? Mas mais alguma coisa aconteceu nesse sentido? Olha, 4 anos atrás, quando teve uma mudança na presidência aqui, a gente estava vendo muitos casos na TV e eu presenciei 2 casos de pessoas falando espanhol e uma pessoa americana sendo muito rude, gritando: aqui é os Estados Unidos, você não pode falar espanhol. E isso me deixou com medo. Então, eu, naquela época, cortei um pouco. Se eu estou no mercado, na rua, eu comecei a tender a falar mais em inglês com eles, por uma questão de me sentir insegura em relação ao ambiente em volta de mim, por causa desses problemas políticos. E foi uma coisa difícil, assim, porque quando você já está acostumada a falar muito em português com a criança, e de vez em quando, quando você está no parquinho, já aconteceu muitas vezes, está no parquinho e aí ela vir me falar uma coisa em português, e aí a mãe da outra criança me olhar assim, e aí eu, em inglês, falava para ela: tem alguém aqui que não fala português, por que você não repete para mim o que você falou em inglês? E aí ela repetia sem problema nenhum. Uhum. Mas fora isso, eu acho que as avós foram mais difíceis mesmo. É um medo comum, né? Assim, embora a comunidade bilíngue seja imensa no mundo, né? Existem mais bilíngues do que monolíngues, mas a gente ainda tem um pouquinho de resistência, né? E você lembra de alguma situação, Tati, que foi engraçada na sua família, que foi motivada pelo fato de vocês falarem duas línguas? Alguma coisa que aconteceu? Então, eu estava até conversando com meu marido hoje de manhã, tentando pensar, né, as coisas mais engraçadas. Uma das coisas é que tanto ela quanto ele, na primeira infância, assim, eles escolhem algumas palavras para falar só em português, né? Então, tinha muitas coisas que ela, se você falasse inglês, ela sabia o que era, mas ela só ia falar em português. Então, por exemplo, água, pão, manteiga. E eu lembro que meu sogro e minha sogra foram visitar a gente e eu ensinei algumas palavras para minha sogra, né, para ela saber. E o meu sogro ficava assim muito confuso. Então, acho que ela queria manteiga e ela pedia para ele a manteiga. E ele mostrava tudo na cozinha, e aí ele contando pra gente, né, que ele mostrava tudo na cozinha. E aí, quando ele mostrou a manteiga, ela falou em inglês, butter. E aí ele ficou, mas ela sabia falar inglês esse tempo todo, e não me disse. E também, quando ela começou a primeira série, aqui nos Estados Unidos não tem pré-escola gratuita. Então, muitas famílias, principalmente de baixa renda, não fazem pré-escola, vão direto para a primeira série. Então, você tem muitas crianças latinas que, às vezes, o pai e a mãe não falam inglês em casa, e aí essas crianças começam a primeira série e não sabem falar quase nada, praticamente nada de inglês. E aí, no primeiro dia da primeira série, eu fui buscar ela no final do dia, né? O meu sobrinho também estava na mesma classe e tal. E a professora pediu para eu ficar para conversar, né, no final, depois de pegar. Aí quando eu peguei as crianças, ela falou assim para mim: eu não sabia que vocês falavam espanhol. Eu falei: eu não falo espanhol. Mas a Sara fala, né, que é a minha filha. Eu falei: não. Aí a professora falou: não, tem 2 meninas que não falam nada de inglês, e eu estava tendo dificuldade de me comunicar com elas, e a Sara falou: não, pode deixar, professora, eu vou te ajudar. E aí eu perguntei para ela: Sara, mas como você se comunicou com elas? Ela falou: mãe, espanhol é muito parecido com português. E o que eu não sabia falar, eu inventei. Eu inventei, mas se comunicou provavelmente. Se comunicaram e conseguiram se comunicar. E foi muito bonitinho, assim. E depois ela acabou ficando bem amiga dessas meninas. E era interessante também ver o progresso dessas crianças. As crianças que estavam começando o inglês do zero na escola. Né, que eu via como um tipo diferente do desenvolvimento do bilinguismo, do caso da minha filha. Eu me sinto
privilegiada de poder, primeiro, eu não trabalho, eu fico em casa com as crianças o dia todo, e então eles têm uma exposição muito maior do que se eu trabalhasse, tivesse que deixar com outra pessoa ou na creche. E também da oportunidade que a gente tem de viajar para o Brasil, e sempre, todo ano, vem familiares. Então, essa exposição que eles têm, eu entendo que é uma situação privilegiada, porque eu tenho muitos conhecidos brasileiros que moram aqui que não têm essa oportunidade, não voltam para o Brasil, as famílias não vêm. Então, às vezes, quando a gente até encontra pessoas que são brasileiras, que têm filhos que não falam português, a minha filha fica sempre... eu vejo que ela fica desapontada. Ela fica esperando. Ela tem aquela expectativa. As crianças não falam português. E aí, se as crianças não falam, ela fala, mãe, mas eles não falavam português entre eles e tal. E eu sempre falo para ela, cada criança aprende de um jeito, cada família é diferente. Em todos os aspectos da vida, a gente fala muito isso. As famílias são diferentes, as famílias se organizam diferente. Mas eu sei que o português dela teve muitas oportunidades de desenvolver por causa desses privilégios que nós temos, de viajar, ter condição financeira de estar sempre lá, ter até sorte também de tantas pessoas da minha família conseguirem visto e estarem sempre aqui. E isso cria também a necessidade para a comunicação, né? Sim. E na escola, Tati, só para a gente já ir caminhando para o fim, você sentiu existe algum problema do fato dela falar duas línguas? Porque você disse que muitos alunos chegam sem falar inglês, né? Mas a língua da escola é o inglês, né? Como que a língua da escola é o inglês. Eu não tive nenhuma preocupação dela se atrapalhar ou misturar as línguas. E como eu te disse, ela sempre foi linguisticamente assim, um pouco avançada, e eu sempre atribuí isso ao bilinguismo. Eu falava, porque ela é bilíngue, por isso que ela fala tanto, por isso que ela fala tão bem, ou por isso que, tipo, com 5 anos ela usa advérbios que as outras crianças não costumam usar, entendeu? Então eu sempre pensava, é por causa do bilinguismo. Quando ela terminou a 2ª série, a professora me chamou para uma reunião, e a professora começou a falar dessa desenvoltura dela com línguas e com, né, linguisticamente, que ela estava muito acima na época, ela estava na 2ª série, e os testes de língua dela colocavam ela na 4ª série, com inglês, em termos de gramática e interpretação de texto. E eu falei para a professora, eu acho que é porque ela é bilíngue, né? E a professora ficou bem séria, falou para mim assim, nós temos quase 50% das crianças aqui na escola que falam uma 2ª língua em casa ou que ouvem uma 2ª língua em casa. E ela falou assim, nem todas têm essa desenvoltura com línguas. Então, aí também eu comecei a dar mais crédito para ela, como pessoinha, né? Que é um dos talentos dela com línguas. E sempre todas as professoras foram sempre gentis, sempre que tem uma oportunidade de falar de cultura do Brasil, as professoras davam essa oportunidade. E algumas vezes as nossas viagens não eram nas férias, eram no meio do ano, então as professoras também entendiam, né, que na volta às vezes demorava uns dias, ela misturava muito, sempre quando chega ela fica alguns dias misturando muito os dois. Sim. Mas no geral a escola tem apoiado o bilinguismo. Eu acho que e também dá para vocês verem e para a gente ver o quanto é individual, né, esse desenvolvimento, né? Cada criança é uma, mas isso não significa que é ruim, né? O desenvolvimento é muito individual, né? Então tá Sim. Bom. Tati, queria agradecer muito em nome do grupo a sua participação, por estar aqui contando para a gente um pouquinho como que é a sua família e como que as crianças reagem a essas duas línguas. Muito obrigada. De nada, obrigada pela oportunidade. E este foi o Famílias Bilíngues, um podcast promovido pelo GEALIN, Grupo de Estudos em Aquisição da Linguagem da Unesp de Araraquara, em parceria com o Programa Institucional de Internacionalização CAPES-Print.